Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Hino. Eis o dia de Deus verdadeiro, no clarão de luz santa banhado. Nele o sangue do novo Cordeiro apagou deste mundo o pecado. Deu a fé novamente aos perdidos, deu aos cegos de novo a visão. Quem não há de perder todo medo, vendo o céu ser aberto ao ladrão? Eis o fato que aos anjos assombra, ver o Cristo na cruz como réu, e o ladrão que com ele padece, conquistar a coroa do céu. Admirável profundo mistério, lava a carne e da carne a fraqueza, e tirando os pecados do mundo, restitui-lhe a antiga nobreza. O que pode existir mais sublime que o pecado à procura da graça, que da morte nascer vida nova e um amor que aos temores desfaça? Ó Jesus dos fiéis corações, sede eterna alegria pascal, congregai os nascidos na graça, pelo vosso triunfo imortal. Glória a vós que vencestes a morte, e brilhais com o Pai sumo bem, no esplendor coruscante do Espírito, pelos séculos eternos. Amém. Salmos 106, 107, parte 1. Agradeçamos ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens. Aleluia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Que o digam os libertos do Senhor, que da mão dos opressores os salvou, e de todas as nações os reuniu, do Oriente e do Ocidente, Norte e Sul. Uns vagavam no deserto extraviados, sem acharem o caminho da cidade. Sofriam fome e também sofriam sede, e sua vida ia aos poucos definhando. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Pelo caminho bem seguro os conduziu, para chegarem à cidade onde morar. Agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens. Deu de beber aos que sofriam tanta sede, e os famintos saciou com muitos bens. Alguns jaziam em meio a trevas pavorosas, prisioneiros da miséria e das correntes, por se terem revoltado contra Deus e desprezado os conselhos do Altíssimo. Ele quebrou seus corações com sofrimento, eles tombaram e ninguém veio ajudá-los. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia, e os retirou daquelas trevas pavorosas, despedaçou suas correntes, seus grilhões. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens, porque Ele arrombou portas de bronze e quebrou trancas de ferro das prisões. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeçamos ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens. Aleluia. Salmos 106, 107, parte 2. Nós vimos seus prodígios e suas maravilhas. Aleluia. Uns deliravam no caminho do pecado, sofrendo a consequência de seus crimes. Todo o alimento era por eles rejeitado, e da morte junto às portas se encontravam. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Enviou sua palavra e os curou, e arrancou as suas vidas do sepulcro. Agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens. Ofereçam sacrifícios de louvor e proclamem na alegria suas obras. Os que sulcam o alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Ao céu subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavor. Cambaleavam e caíam como bêbados, e toda a sua perícia deu em nada. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas maravilhas entre os homens.
na assembléia do seu povo o engrandeçam e o louvem no conselho de anciãos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vimos seus prodígios e as suas maravilhas. Aleluia. Salmo 106, 107, parte 3. Que os justos, vendo as obras do Senhor, compreendam como é grande o seu amor. Aleluia. Ele mudou águas correntes em deserto e fontes de água borbulhante em terra seca. Transformou as terras férteis em salinas pela malícia dos que nelas habitavam. Converteu em grandes lagos os desertos e a terra árida em fontes abundantes, e ali fez habitarem os famintos que fundaram sua cidade onde morar. Plantaram vinhas, semearam seus campos, que deram frutos e colheitas abundantes. Abençoou-os e cresceram grandemente, e não deixou diminuir o seu rebanho. Mas depois ficaram poucos e abatidos, oprimidos por desgraças e aflições. Porém, aquele que confunde os poderosos e os fez errar por um deserto sem saída, retirou da indigência os seus pobres, e qual rebanho aumentou suas famílias. Que os justos vejam isso e rejubilem, e os maus fechem de vez a sua boca. Quem é sábio que observe essas coisas e compreenda a bondade do Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que os justos, vendo as obras do Senhor, compreendam como é grande o seu amor. Aleluia. Deus nos fez renascer para a viva esperança. Aleluia. Pela ressurreição do Senhor dentre os mortos. Aleluia. Primeira leitura do livro do Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 ao 19. Eu, João, continuei a ver. Foi-me dado um caniço parecido com uma vara de agrimensor e disseram-me: Levanta-te e tira as medidas do templo de Deus, do altar e dos que estão em adoração. Deixa fora o pátio externo do templo, não tire suas medidas, pois foi entregue às nações pagãs, e estas vão pisar a cidade santa durante 42 meses. Mas eu darei às minhas duas testemunhas 1260 dias para profetizarem, trajando vestes rudes. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, um fogo sairá da boca delas e devorará os seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu de modo que não caia chuva alguma enquanto durar a sua missão profética. Elas também têm o poder de transformar as águas em sangue. E quantas vezes elas quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na terra, na praça da grande cidade que se chama, simbolicamente, Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações verão seus cadáveres durante 3 dias e meio, e não deixarão que os seus corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra farão festa pela morte das testemunhas, felicitar-se-ão e trocarão presentes, pois estes 2 profetas estavam incomodando os habitantes da terra. Depois de 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou nos 2 profetas e eles ficaram de pé. Todos aqueles que os contemplaram ficaram com muito medo. Ouvi então uma voz forte vinda do céu e chamando os 2: Subi para aqui. Eles subiram ao céu na nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando. Na mesma hora aconteceu um grande terremoto e a 10ª parte da cidade desmoronou. 7.000 pessoas morreram e os que sobraram ficaram cheios de medo e deram glória ao Deus do céu. Assim passou o 2º ai. Eis que o 3º ai vai chegando depressa.
O sétimo anjo tocou a trombeta, vozes bem fortes começaram a exclamar no céu: O império do mundo pertence agora ao nosso Senhor e ao seu ungido, e ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se com seus rostos no chão e adoraram a Deus, dizendo: Nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque assumistes o teu grande poder e entraste na posse do teu reino. As nações pagãs tinham se enfurecido, mas chegou a tua ira e o tempo de julgar os mortos e de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes. Chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Responsório. Instalou-se sobre o mundo a realeza do Senhor e de seu Cristo, e ele reinará na eternidade. Aleluia. O seu reino é reino eterno, e os reis de toda a terra hão de servi-lo e obedecer-lhe. E ele reinará na eternidade. Aleluia. Segunda leitura do comentário sobre o Evangelho de São João, de São Cirilo de Alexandria, bispo. Cristo entregou o seu corpo para a vida de todos. Eu morro por todos, diz o Senhor, a fim de que por mim todos tenham vida. Eu morro para resgatar todos pela minha carne. A morte morrerá em minha morte, e junto comigo a natureza humana que caíra ressuscitará. Para tanto, tornei-me semelhante a vós, um homem autêntico da descendência de Abraão, a fim de ser semelhante a meus irmãos. São Paulo compreendeu isto perfeitamente ao dizer: visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para assim destruir com sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o demônio. Ora, aquele que tinha o poder da morte e por conseguinte a própria morte, não poderia ser destruído de nenhuma outra maneira se Cristo não tivesse se oferecido em sacrifício por nós. Um só foi imolado pela redenção de todos, porque a morte dominava sobre todos. Por isso disse nos Salmos que Cristo se ofereceu a Deus Pai como sacrifício imaculado. Sacrifício e oblação não quisestes, mas formaste-me um corpo. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. O Senhor foi crucificado por todos e por causa de todos, a fim de que, tendo morrido por todos, vivamos todos nele. Não seria possível que a vida permanecesse sujeita à morte ou sucumbisse à corrupção natural. Sabemos pelas próprias palavras de Cristo que ele ofereceu a sua carne pela vida do mundo. Eu me consagro por eles. Com isso ele quer dizer que se consagra e se oferece como sacrifício puro de suave perfume. Com efeito, tudo que era oferecido sobre o altar era santificado ou chamado santo conforme a lei. Cristo, portanto, entregou o seu corpo em sacrifício pela vida de todos, e assim a vida nos foi dada de novo por meio dele. Como isso se realizou, procurarei dizer na medida do possível. Depois que o Verbo de Deus, que tudo vivifica, assumiu a carne, restituiu à carne o seu próprio bem, isto é, a vida. Estabeleceu com ela uma comunhão inefável e tornou a fonte de vida como ele mesmo o é por natureza. Por conseguinte, o corpo de Cristo dá vida a todos os que dele participam, repele a morte dos que a ele estão sujeitos e os libertará da corrupção, porque possui em si mesmo a força que a elimina plenamente. Responsório. Eu sou o bom pastor, diz Jesus, e conheço as minhas ovelhas, e por elas dou a minha vida. Aleluia. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em grande abundância,
e por elas eu dou a minha vida. Aleluia. Oração. Ó Deus, que renovastes nas águas do batismo os que creem em vós, protegei os que renasceram no Cristo para que vençam as ciladas do erro e permaneçam fiéis à vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Conclusão. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.